Por que Deus se arrependeu de constituir Saul rei, se Deus não erra? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada abundantemente em vossas vidas. Mais um vídeo aqui do nosso canal Estudos Teológicos, e o tema de hoje é: por que Deus se arrependeu de constituir, colocar Saul no trono como rei, se Deus não erra? É esse tema que vamos estar falando hoje. Eu te convido, você que não é inscrito do nosso canal, se inscreva, nos abençoe com a sua inscrição, e Deus continuará abençoando a tua vida, e você estará contribuindo para o reino de Deus. Quero te dizer também para que você permaneça até o final dessa mensagem, para que você possa entender completamente o que nós vamos aprender nesta história. Quero te dizer também que abaixo desse vídeo haverá dois links de aula número 1 e aula número 2. São duas aulas de interpretação bíblica que você vai assistir gratuitamente. É somente você clicar no link e você assistir duas aulas grátis. É para abençoar a sua vida. Depois que terminar a mensagem, você vai lá no link, clica e assiste duas aulas gratuitas. Deus coloca Saul no trono e depois se arrepende? Erraria Deus, porventura? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que Saul foi um rei colocado pelos homens no trono, quem manda ungir Saul como rei é Deus. E é Deus quem coloca Saul. O povo pede um rei e Deus coloca Saul como rei. Mas a Bíblia diz, nós vamos ver isso no decorrer desse ensino, que Deus vai dizer para Samuel que se arrependeu de colocar Saul como rei. É sobre esse tema. Fique comigo até o final da mensagem. Você pergunta: fico confusa, fico confuso com algumas coisas escritas na Bíblia. Por exemplo, sabemos que Deus é perfeito e não erra, certo? Porém, Deus manda ungir Saul, rei de Israel, e depois se arrepende de tê-lo constituído rei. Como isso é possível? Vamos ver. A sua observação, meu irmão, é bem interessante, e ela nasce de algumas descrições bíblicas de palavras e característica humana usada pelos autores para explicar ações de Deus. Isso confunde muita gente. Vamos entender junto porque Deus se arrependeu de ter feito Saul rei, mesmo Deus sendo perfeito, e com isso está totalmente em harmonia com a onisciência de Deus. Primeiro tópico, primeiro ponto. Por que Deus se arrependeu de constituir Saul rei? É uma pergunta. Na história dos reis de Israel, o primeiro rei a subir ao trono foi Saul. Ele foi ungido pelo grande profeta Samuel por ordem do Senhor nosso Deus. Não foi Samuel por conta própria que foi lá e ungiu Saul. Isso tem que ficar bem claro para nós. Deus coloca Saul e Saul é o primeiro rei de Israel a subir no trono e a reinar sobre Israel, ungido pelo grande profeta Samuel. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, está relatado este versículo,
que Samuel tomou o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, trazendo unção, ungindo Saul como rei de Israel. O que causa muita confusão na mente dos leitores da Bíblia é o que ocorre algum tempo depois, com Deus se arrependendo de tê-lo feito rei. No versículo que nós lemos anterior, Deus está mandando Samuel, Samuel está ungindo Saul como rei. E agora nós vamos ver um versículo, nós vamos ver nessa mensagem que mais para frente Deus vai dizer para Samuel que se arrependeu. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15, versículo 35. O rei Saul, agora o Senhor se arrepende de ter constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15, versículo 35. A solução para entender esse caso está no meio de toda essa história. A unção de Saul como rei de Israel foi uma unção com condições estabelecida por Deus e não uma unção onde ele podia tudo sem consequência. Olha, um ponto muito importante para nós começarmos já a entender isso. A solução para entender esse caso está no meio de toda essa história. A unção de Saul como rei de Israel foi uma unção com condições. Nós vamos ver qual condições que Deus colocou sobre Saul para que ele reinasse com a vontade do Senhor. Vamos ver tudo isso nessa mensagem. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebelde ao mandado, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Vamos adiante. Isso significa que Saul deveria temer e obedecer ao Senhor juntamente com o povo. Nesse comportamento estaria a bênção de Deus sobre o reinado. Mas foi justamente o contrário que Saul fez. Então nós temos condições nesse reinado. Nós temos condições nesta unção de Saul. Ele tinha que ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Mas ele fez justamente ao contrário. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. Deixa eu te dizer algo muito importante. Isto aconteceu no segundo reinado de Saul. E Saul reinou em Israel durante 40 anos. Isso significa que 38 anos da vida de Saul ele reinou com a reprovação de Deus, mas com a permissão de Deus. Saul teve aí 38 anos no seu reinado sem que Deus estivesse, vamos dizer de forma humana, contente, satisfeito com o seu reinado. Já vimos então que a unção de Deus não era uma unção sem limite, que existem obrigações que Saul deveria cumprir e não cumpriu. Mas por que o texto fala em Deus se arrependendo? Isso ocorre porque os autores bíblicos sempre terão que descrever as ações de Deus com o vocabulário humano limitado e com expressões que nós conseguimos entender. A teologia chama essa linguagem, ou isso, de antropomorfismo. É a linguagem onde o autor se refere
a Deus com ações humanas, para que de forma humanas nós possamos entender um pouquinho, muito pouco, porque Deus vai muito além do nosso entendimento. É uma figura de linguagem onde Deus é descrito com formas e sentimento humano, para que nós possamos compreendê-lo, compreendermos melhor seus atos dentro das histórias narradas. Então, é esta linguagem, antropomorfismo, que é a figura de linguagem onde é descrito de formas e sentimento humanos, para que nós podamos compreender. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares, onipresente, como está no Salmo 139. Porém, ao mesmo tempo, o salmista diz que Deus se inclinou para ouvi-lo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aí está uma linguagem para nós compreendermos. O Senhor se inclinou. É uma linguagem de figura para nós podemos entender que Deus ouviu o clamor dele. Ele se inclinou, o Senhor se inclinou. É uma forma de nos explicar que o Senhor ouviu as suas orações. A ideia de se inclinar é humana. Aqui o autor quer transmitir que Deus dá atenção aos seus pedidos de socorro. É um antropomorfismo, ou seja, Deus sendo descrito com atitudes humanas para melhor entendimento nosso. É claro que Deus não se inclinou diante do autor, mas é uma forma dele dizer que Deus deu atenção aos seus pedidos, que Deus deu atenção à sua oração, porque Deus não se inclina diante da sua criação, do que foi criado. Deus é o Todo-Poderoso, Deus está acima de tudo, Deus é santo, mas o autor usa a linguagem de antropomorfismo, que é a figura de linguagem que coloca as ações de Deus de uma forma, de um sentimento e de formas humanas, para que o ser humano entenda. Ou seja, Deus sendo descrito com atitudes humanas para melhor entendimento nosso. Então, nós já caminhamos para entender o que significa Deus se arrependeu. A atitude de se inclinar é comum quando vamos conversar com alguém. Ouvir uma pessoa com atenção é uma ação de se aproximar. E ela foi usada para descrever Deus, mesmo Deus não precisando se inclinar fisicamente para ouvir ninguém. A linguagem aqui não é que Deus se inclinou fisicamente. Deus não precisa se inclinar diante de ninguém para ouvir, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe todas as coisas, até mesmo antes de nós pensarmos, mesmo que seja projetado na intenção do nosso coração, Deus tudo sabe. Veja como no livro de Jó, Deus é descrito tendo olhos da mesma forma que uma pessoa. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Jó 34, versículo 21. Esse versículo, usando aí uma linguagem de forma, do sentido humano, ações de Deus para nós, é um versículo lindo, maravilhoso. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa errada, para onde que a gente olha? A gente olha por os lados, mas a gente devia olhar para cima, que o Senhor está vendo tudo. Será que Deus está em todos os lugares, onipresente? Tem apenas 2 olhos, como nos seres humanos? Ele tem essa limitação? Sabemos que não. A ideia do texto é mostrar que Deus vê todas as coisas. Ele enxerga tudo o que acontece. E a figura dos olhos ajuda-nos a entender isso
quando combinada com o texto que ensina sobre os atributos de Deus. Sendo assim, quando diz que Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei de Israel, dentro do contexto de toda a história, significa que Saul rejeitou a Deus e o Senhor teve de derramar juízo sobre ele. Olha aí, anote isso daí. Sendo assim, quando diz que Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei de Israel, dentro do contexto de toda a história, significa que quem rejeitou Deus foi Saul. Saul é que rejeita. Saul é que não cumpre. Saul é que não ouve a voz de Deus. Deus teve que tirar o reino de Saul e cumprir sua palavra. Aqui temos uma mudança de postura de Deus, dentro das condições que o próprio Deus colocou, ou seja, aquele que se dito a Saul e ao povo. Aqui Deus cumpre, pelo contrário do que muitas pessoas pensam, que Deus se arrependeu de ter colocado Saul. Deus apenas cumpriu com a sua palavra. A palavra, o sentido arrepender, é que Saul, quem rejeitou a Deus, e o Senhor teve que derramar o seu juízo e cumprir a sua palavra. Porque lembre que Deus ungiu Saul, mas com condições. Então, se Saul erra e Deus não cumpre a sua palavra, aí sim, Deus estaria errando. Mas Deus é fiel na sua palavra. Conclusão. Se Saul fosse obediente e sincero, teria sido rei de Israel por muito tempo. Deus teria confirmado o reinado dele conforme prometeu. Se Saul tivesse continuado fiel, ouvindo a voz do Senhor nosso Deus, o seu reinado seria longo, com certeza. Dessa forma, o autor bíblico usa a palavra arrependeu-se. Por isso, nos ajuda a entender que houve um pesar de Deus, que, claro, preferia que Saul fosse obediente. Mas Deus não pode ser injusto e tira o reino de Saul diante do seu coração impenitente. Fica aqui esta mensagem de conhecimento, de aprendizado para nós. Então, o reinado de Saul havia condições para que ele continuasse reinando. E quando Saul rejeita o Senhor, Deus tem que cumprir a sua palavra, porque Deus, ele é fiel. Nós no meio cristão evangélico temos uma palavra que usamos dizer sempre, que Deus é fiel. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra em qualquer circunstância. Deus falou para Saul, se ele ouvisse a sua voz, governaria com ele e todo o povo. Mas Saul rejeita o Senhor. Quando Saul rejeita, Deus não erra. Deus vai cumprir a sua palavra. Saul, enquanto você estiver me ouvindo, você estará reinando, governando sobre esse povo. Mas quando você errar, você será tirado do trono. Foi exatamente isso que o versículo quer nos dizer. Saul estaria reinando enquanto estivesse ouvindo a voz de Deus. Porque não é porque Deus te ungiu, porque Deus me ungiu, é que nós podemos fazer as coisas como nós queremos. Achamos que nós somos o Todo-Poderoso. Não. Nós temos que seguir a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Fique com esta palavra que possa trazer aqui um conhecimento para a tua vida. Que esse ensino possa ter esclarecido algumas dúvidas sobre a linguagem, as ações
que são referidas a Deus. Deus não erra. Deus é santo e Deus também não se arrepende. Deus continue te abençoando e que o Senhor nosso Deus continue dando graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém.